Olá, se você clicou nesse vídeo é porque ele chamou a sua atenção. Desde já eu quero agradecer a você por investir um pouco do seu tempo para acompanhar os vídeos que temos postado no canal Cristo e o Reino. Meu nome é Gustavo Marques. A você que já está inscrito, eu quero me dirigir a vocês e agradecer de todo o coração. Nós estamos chegando aí, fazendo um trabalho de formiguinha, mas nós estamos chegando aí perto já dos 100 inscritos. E obrigado por compartilhar o vídeo, por postar nas suas redes sociais e principalmente de você dar atenção àquilo que estamos ministrando, a palavra de Deus. E se você, por acaso, é a primeira vez que você está assistindo um vídeo nosso, eu peço com todo carinho que você se inscreva no canal e que você também aí possa compartilhar, que você possa divulgar nas suas redes sociais, amém? Queridos, nós vamos iniciar aí uma nova série, talvez 2 ou 3 vídeos, não sei ainda, vamos deixar na fluência do Espírito Santo, mas eu quero falar, irmãos, sobre preparados para o fim. Nós precisamos, irmãos, como povo de Deus, como filhos de Deus, filhos do Altíssimo, como nós precisamos entender isso, irmãos, como a igreja precisa estar preparada para o tempo do fim. E nesse primeiro vídeo, irmãos, eu quero falar um pouquinho exatamente sobre o fim, né? Deus anuncia o fim, é Deus quem anuncia o fim, irmãos, e por isso que esse assunto, ele é um assunto relevante. E eu vou procurar aqui, mais uma vez, irmãos, ser bem objetivo, por causa da questão do tempo, né, de todos nós, mas eu creio aí que a gente vai conseguir, de uma forma bem objetiva, nesse primeiro vídeo, eu quero falar justamente, irmãos, sobre essa questão do fim. E falar do fim dos tempos, irmãos, obviamente, né, necessariamente é falar da volta de Jesus, que nós vamos falar nos próximos vídeos. Vamos falar sim da volta de Jesus, vamos falar sim de algumas coisas muito importantes, irmão. A igreja precisa estar preparada para a volta de Jesus. E falar do fim dos tempos é falar da volta de Jesus. Faz parte aí do pacote todo. Porque, irmãos, na sua segunda carta a Timóteo, irmãos, Paulo, no capítulo 4, no versículo 8, né, é o famoso texto lá, versículo 7, 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está sendo guardada, mas não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, o Senhor está preparando um povo que ama e que deseja a sua vinda. Você já parou para pensar nisso? Nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor na terra, temos que amar a sua vinda. Uma pergunta, irmãos. Você responde aí nos comentários, se você sentir no coração. Você tem amado a volta do Senhor? Você tem o clamor Maranata dentro do seu coração? A sua igreja local você tem percebido o clamor Maranata dentro da igreja? Esse Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, irmãos, eu quero inicialmente nesse vídeo falando sobre preparados para o fim, prepare-se para o fim, eu quero falar justamente, irmãos, desse Deus anuncia o fim. É Deus quem anuncia o fim. Como, irmãos, é importante nós entendermos isso. Eu estou aqui, vou ler alguns textos, irmãos. O texto inicial nosso aqui será Isaías 46, versículo 10. Diz assim, no 9, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio
anuncio o fim. Que coisa tremenda, irmãos. Então, não sou eu, irmãos, não é homem algum que tem isso no seu coração, mas é o próprio Deus que, como ele diz em Isaías, no profeta Isaías, desde o princípio anuncio o fim. E diante dessa realidade, irmãos, diante dessa verdade, será que temos nos preparado para o fim? O fim desta era em que vivemos? O fim deste século em que vivemos? E obviamente, irmãos, como eu falei, tudo isso está relacionado à vinda do Senhor. Então, Deus anuncia o fim desde o princípio. Esse é o primeiro ponto, irmãos, que nós temos que entender neste vídeo, nesta palavra. O dia, irmãos, a Bíblia vai dizer, no mesmo profeta Isaías, um texto, irmãos, muito tremendo, muito maravilhoso, irmãos. Em Isaías 63, um texto profético, violento, irmãos. Diz assim, no versículo 1 em diante, com o foco no versículo 4, irmãos. Olha que coisa linda. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude de sua força? Olha só, sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? Aleluias! O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. No versículo 4, irmãos, preste atenção aqui. Você que está aí conectado vai assistir esse vídeo. Diz assim, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Aleluia, irmãos. O dia da vingança, que será o mesmo dia da sua gloriosa vinda, Senhor, irmãos. O dia da vingança, ele será o mesmo dia da volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, ele irá julgar as nações, irmãos. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, é que nesse primeiro vídeo, Deus é quem anuncia o fim. É Ele, desde o princípio. Agora, o segundo ponto, irmãos, Deus tem esse dia no coração. Você quer saber algo que Deus tem latente dentro de si, dentro do seu coração? Se nós quisermos saber o que Deus tem, uma das coisas que Deus tem dentro do seu coração é o dia da volta do Senhor, porque o dia da volta de Jesus será o dia da vingança. E ele está dizendo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus remidos. Aqui, irmãos, o ano dos remidos é chegado, é o ano do descanso, é o milênio glorioso, aonde Cristo e a igreja irão reinar sobre esta terra, irmãos. Por isso que temos que nos preparar para participarmos desse glorioso dia, o dia da vingança do Senhor, é o dia da volta do Senhor, é o dia dos remidos, o dia que será eterno para mim e para você. O dia que será eterno para a igreja, irmãos, não terá mais fim. Mas, amados, nós temos que estar preparados para esse dia. Prepare-se para o fim de todas as coisas. Um outro detalhe importante, irmãos, quando fala aqui que as vestes dele estão manchadas,
nesse lagar, que é o lagar da ira de Deus sobre as nações. Quando você olha para Apocalipse, irmãos, no capítulo 19, eu vou ler aqui, no versículo 13, diz assim: está vestido com manto tinto de sangue. Isaías 63 tem ligação com Apocalipse 19:13, irmãos. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aleluia, irmãos. Aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. Deus anuncia o fim desde o princípio. O dia da vingança e o dia dos remidos está no seu coração. Jesus tem no seu coração o dia da sua volta, irmãos. O dia aonde ele vai julgar as nações, lá no vale de Josafá, que é o mesmo vale de Cedron, ou o vale do rei. Vamos abrir lá em Joel, na profecia de Joel, irmãos, no capítulo 3. Vou ler aqui alguns versículos. Diz assim, Joel capítulo 3, eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, o vale de Cedron, o vale do rei. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Agora, irmãos, vamos pular para o versículo 14. Diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor, com letra maiúscula, é o dia da vingança. O dia com letra maiúscula é o dia da volta do Senhor. Aleluias! Está perto. No vale da decisão, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra estremecerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aleluia, irmãos. Então, irmãos, esse vale aonde o Senhor marcou para julgar as nações se chama o Vale de Josafá, irmãos, que quer dizer no hebraico o julgamento das nações, irmãos, quer dizer Deus julgará. A palavra Ior, que está relacionado ao nome de Deus, ao tetragrama do nome de Deus, Ior, Shafat, Josafá, irmãos, quer dizer julgará. Deus julgará. Nesse vale, o vale de Josafá, será o palco do julgamento de todas as nações, irmãos. Não se preocupe. Deus julgará a maldade, a iniquidade das nações, dos homens perversos, irmãos. Deus julgará no vale de Josafá. Ior Shafat. Nome de Deus, Deus julgará. Aleluias. Irmãos, e nós, nesse dia do Senhor, vamos pular para o Novo Testamento, irmãos, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, irmãos, diz assim, segunda carta do apóstolo Pedro, uma carta apostólica, diz assim, irmãos, no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 8 ao 13, irmãos, amém? Olha só o que diz. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário,
ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, guarde isso, irmãos, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, letra maiúscula, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, tudo isso, irmãos, vai ser consumido pelo fogo de Deus. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, irmãos. É o que o apóstolo Pedro diz, mas eu quero aqui, irmãos, chamar a atenção para o versículo 10, irmãos. Porque no versículo 10 diz assim: virá, entretanto, como ladrão. Por que, irmãos, que eu paro aqui um pouquinho para que nós entendamos esse dia, o dia do Senhor? Para muitos será, irmãos, inesperado. E para muitos e para alguns, irmãos, inclusive crentes, esse dia será surpresa. Irá pegá-los de surpresa, irá pegá-los de forma inesperada. Ou seja, eles não estarão preparados para esse dia, irmãos. A Bíblia nos incita, ela nos incentiva a estarmos preparados, irmãos, para a chegada do noivo. Então, irmãos, agora, quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses, irmãos, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ler aqui, diz assim, irmãos, um detalhe, aqui Paulo está falando no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele está falando justamente sobre a vinda do Senhor. Ela é certa e ela é repentina, como um ladrão. Mas Paulo vai dizer assim, ó, no versículo 4 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses: mas vós, irmãos, ele está se dirigindo à igreja, mas vós, igreja, não estáis em trevas, para que esse dia, letra maiúscula, irmãos, como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Que a verdadeira igreja, preste atenção, o verdadeiro povo de Deus não está em trevas. Para aqueles que andam na luz de Cristo Jesus, irmãos, para a verdadeira igreja, para todos aqueles que são filhos de Deus de verdade, andam em santidade, andam numa vida de oração e estão atentos às Escrituras nesse tempo, irmãos. Esse dia, como ladrão, para nós, ele não irá nos pegar de surpresa, irmãos. Portanto, esse dia como ladrão não diz respeito a nós, não serve para nós, não serve para você, irmão, que tem se debruçado sobre as Escrituras. Não é para você que tem se santificado por meio da lavagem da água pela palavra, irmãos. Não é para você, não é para nós, para a igreja verdadeira que está atenta aos sinais da sua vinda. E principalmente, irmãos,
para nós que temos o clamor Maranata. Esse clamor, essa chama que diz: vem Jesus, vem, volta logo Jesus. Eu estou pronto para o casamento. Então, irmãos, mas aqueles que estão dentro das igrejas, vivendo em trevas, vivendo no pecado, irmãos, para esses, esse dia será uma surpresa, será como ladrão. Então, irmãos, nesse primeiro vídeo, que o Espírito Santo te ministre seu coração, divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Estamos falando sobre prepare-se para o fim. E nessa primeira parte, nós vimos que Deus anuncia o fim desde o princípio. Isso não é uma retórica minha, não é um discurso de um pregador, irmãos, mas é Deus. E vimos também, irmãos, nessa primeira parte, que o dia da vingança, o dia da volta do Senhor, o ano dos remidos, está no coração de Deus. Que o Senhor te abençoe e resplandeça sobre você, e que você jamais seja pego de surpresa na volta do Senhor. Que as nossas vestes sacerdotais estejam limpas na volta do Senhor. Até a segunda parte dessa série, que em breve nós estaremos postando aqui. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo, irmãos. É um assunto poderoso falar sobre o tempo do fim e falar da volta de Jesus, irmãos. A igreja precisa se debruçar sobre esse assunto. A igreja precisa perder o medo de falar do tempo do fim, irmãos. Não há por que ter medo. Não há por que temer. É o dia tão esperado, irmãos. É o dia do casamento, do amado da nossa alma conosco. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.